Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao nosso segundo episódio do podcast Siglia Azevedo, que toda quinta-feira está no nosso canal do YouTube. Gente, hoje o tema é importantíssimo, porque nós vamos falar desse empoderamento feminino. Nós sabemos que hoje é muito importante o crescimento da mulher no mercado de trabalho. Mas, assim como vocês, eu entendo que ainda nós temos uma participação tímida. Mas vocês sabem também que essa participação ela vem crescendo. Ela vem crescendo a mulher empresária, a mulher empreendedora, a mulher que faz parte da política, a mulher que está dentro dos cargos públicos. E hoje nós vamos tratar de todos esses assuntos no segundo episódio do podcast. E eu vou receber uma mulher que simplesmente transcende e passeia por todos esses temas que eu acabei de falar. Uma mulher que é empreendedora, que é da área da educação, que passa pela política, que passa pelo Estado como secretária adjunta. Eu vou receber com muita honra e com muito respeito pela tua história, pela tua vida e por contribuir com esse Estado maravilhoso que é o nosso, que o nosso objetivo é aqui, Nilce, fortalecer as mulheres no Estado do Pará. Fortalecer as mulheres de uma maneira geral, mas principalmente a nossa região, que é o nosso compromisso social. Então, seja muito bem-vinda a esse podcast. É um prazer enorme te receber aqui, é uma honra muito grande, tá? E eu queria que tu conversasse um pouquinho com quem nos vê hoje. Conta um pouquinho dessa história linda de vida que tu tens. Obrigada, Siglia. Fico muito feliz de estar aqui, muito bem recebida por você, com palavras tão carinhosas, respeitosas, muito gentis, por sinal. Mas eu quero dizer aqui para todos os nossos amigos e amigas, internautas, para o nosso Pará, para o nosso estado inteiro, quero dizer aqui que estou muito feliz de estar podendo dialogar com você e com todo esse público que nos assiste. Então, dizer da minha satisfação, muitos me conhecem, eu carinhosamente sou chamada de professora Nilce, meu nome é Nilce Pinheiro, eu sou uma mulher muito determinada, gosto sempre de dizer isso, corajosa, sobretudo, mas eu sou a filha da dona Irineia Brasil, né, Siglia? Então, eu sou filha de uma mulher empoderada, de uma mulher que veio à frente do seu tempo. Então, hoje, eu sigo esse caminho porque, realmente, eu tive, na minha vida toda, eu tive um exemplo de mulher forte. Então, eu sempre costumo dizer, as pessoas dizem, a senhora é uma mulher empoderada. Eu sempre digo, nós somos empoderadas, todas as mulheres são empoderadas. Empoderadas não é somente aquela que tem um cargo público, que cursou uma universidade. Empoderadas somos todos nós, mulheres. Então, se as mulheres entenderem que elas são empoderadas, elas podem tudo. Enquanto elas não sentirem isso, talvez se vitimizem, elas não conseguem. Então, sou uma mulher forte, como tantas paraenses, como tantas brasileiras, né? E, sim, sou filha primogênita, sou a filha mais velha, né, que a gente chama, sou filha mais velha, sou filha da dona Irineia, uma mulher costureira, sacoleira, e dizer assim, né, que naquela época, 62 anos atrás, mãe solteira, nos criou numa máquina de costura. Então, eu tenho muito orgulho da minha história por saber exatamente isso, que a minha mãe sempre valorizava. Olha, eu não tenho ouro para dar para vocês, não tenho bens, mas educação vocês vão ter. E a minha mãe sempre primorou. Estudei escola pública, fiz universidade pública e hoje estou aqui, né, podendo dialogar, podendo também dialogar com tantas mulheres, né, com tantos homens que hoje nos assistem, que realmente têm esse entendimento. Então, pela graça de Deus, que eu também sou uma pessoa muito crente, muito religiosa, pela graça de Deus, hoje nós estamos aqui e com todo esse carinho que você me apresentou, né? Mas eu gosto muito de dizer que sou uma mulher corajosa como tantas mulheres, né? Eu me aborreço, eu me alegro, eu me indigno com as coisas, como tantas mulheres. Então, sou uma mulher qual tantas as outras. Agora, tive a felicidade de ter a mãe que tenho, ao mesmo tempo que tantas mulheres que nos serviram de modelo, de exemplo, que tiveram à nossa frente e que tanto lutaram. Se hoje nós estamos aqui, se hoje eu posso ser uma deputada, se hoje eu posso ser uma secretária, se hoje eu posso ser uma mestre em educação, é porque muitas mulheres lutaram por nós e hoje nós temos essa missão, né? Eu que tenho na minha vida 3 Marias, 3 netas, 2 filhas, que não deu para mim, né, digamos assim,
assim, vai dar para minhas filhas, vai dar para minhas netas, mas isso depende muito de nós, do nosso papel, né, da nossa força, da nossa coragem. Então, eu sou assim, uma mulher corajosa, né, viúva, né, perdi meu esposo há pouco tempo, então a gente tem que se sobrepor, porque também ainda tem aquela coisa, ficou viúva, agora não tem um companheiro, quem é que vai dar esse apoio? E aí eu digo, eu sou uma mulher empoderada pela graça de Deus. Então, eu fico muito feliz de estar podendo aqui dialogar com você. E eu estou muito feliz de te receber. Na verdade, você esqueceu de uma qualificação. Você é uma mulher que inspira. E obrigada. é isso que a gente precisa trazer para que outras mulheres... Olha, você trouxe tanta realidade importante. Mãe solo. Tua mãe criou você sozinha, costurando com a dificuldade que se tinha antes, mas criou e te deu o que era o mais importante, que era a educação. Isso. Porque a única coisa que ninguém tira da gente é o que a gente estudou, né? E muitas mulheres se sentem representadas porque elas não só passaram por isso, elas ainda passam por isso. Porque é muito fácil a gente pensar, mas ela foi lá atrás, ela passou por dificuldade. Não, a dificuldade agora é a mesma. Né? Numa proporção diferente, talvez, porque as mulheres têm uma diferença agora. Nós temos outros caminhos e nós já viemos de lutas históricas, estruturais, e a gente passou de tudo isso. Né? Então, Nilce, me diz, como é passar por tudo isso? Né? Como é viver cada minuto? Como é ser a Nilce? Cada minuto. Você é mantenedora de uma faculdade, que é a SMAC, que todo mundo conhece, que o Pará todo conhece, né, pela excelência dos serviços que presta. Mestre em educação, política, né? Hoje secretária adjunta. Como é, Nilce, que tu consegues? Conta para as nossas ouvintes como é que tu consegues ser essa mulher. Tantas mulheres e uma só. Como você está falando aí, né, de uma maneira muito singela. Mas é isso, na verdade, essa força que emana, né, eu digo, essa força que vem de dentro, porque ela vem de dentro, né? Ela vem muito assim do poder da graça de Deus. Eu sou uma pessoa assim muito voltada à religião, sempre muito próxima de Deus, sou filha, né, desse Pai que é todo poderoso. Que é maravilhoso. E maravilhoso, fiel, né, que cuida da gente, que cuida. Hoje ele cuida de mim, sim, claro, cuida da minha família, cuida do mundo inteiro. Então, na verdade, ser essa Nilce que eu esqueci de falar, eu sou enfermeira também. Então, eu transito na área da educação, na área da saúde, na área de ciências humanas, como administradora. Então, assim, eu entendi essa lição que a mãe me deu e eu espero que as pessoas aprendam essa lição, né? A educação, ela transforma a vida das pessoas. E a minha vida, se você olha a minha vida atrás e hoje, você vai ver como a educação transformou a minha vida. Então, eu entendo como a educação tem esse poder transformador. Eu quis, assim que depois que Deus me contemplou com tanto amor, com tanta coisa, né, me enriqueceu com tantos bens, né, bens morais, bens pessoais, eu entendo que eu tenho que transferir isso, que eu tenho que mostrar e levar isso para as pessoas. Então, me envolvi, casei com um professor Amintas, que hoje realmente é muito reconhecido na área da educação. E casando com o professor Amintas, eu, na época, fazia enfermagem, aluna do curso de enfermagem, eu sonhava, eu tinha um sonho de cuidar das pessoas, né? Eu quero cuidar das pessoas. E já estava cuidando das pessoas quando me apaixonei pela educação. E a educação cuida das pessoas. Cuida das pessoas. E aí, mais um tempo, a gente vai mais adiante e me envolvi na política partidária, que não tinha nada a ver com a minha história de vida. E a política, o que faz a política? A política cuida das pessoas, pelo menos deve cuidar das pessoas. Sim. Então, foi algo que também se identificou muito comigo, esse cuidar dos outros. Então, na verdade, eu sou enfermeira, sou também na área da administração, bacharel em administração, e aí tive que me aperfeiçoar na educação, para que eu pudesse dar a melhor educação, para que eu fosse uma profissional, a melhor profissional, porque nós mulheres, nós temos essa pegada. Tudo que a gente faz, a gente quer fazer com excelência, a gente quer fazer bem feito. É isso mesmo. E eu entendia isso. Então, eu digo, bom, se eu não vou trabalhar na área da enfermagem, vou trabalhar na área da educação, acompanhar o meu marido, eu vou me aperfeiçoar. E aí estudei, na verdade, eu não cheguei a fazer a pedagogia em si,
porque eu já estava fazendo administração. Cheguei a fazer a pós-graduação, tanto lato sensu quanto estrito sensu, eu fui buscar educação, formação na área de educação. Então, graças a Deus, hoje, a gente tem esse mérito, né? E como eu digo, nós, na área da educação, nós temos que ser eternos aprendizes. Temos. Nunca um professor, nunca um ser humano se basta. Ele tem que buscar esse conhecimento, atualizar o seu conhecimento. Como a gente diz, né? Tudo tem uma data de validade. E a nossa educação, ela tem que ser uma educação potencializada a cada dia, uma formação continuada. Eu continuo estudando, continuo lendo muito, porque eu vi que foi isso que transformou. Eu cheguei até aqui com esse testemunho, a educação que transforma. E com a educação, eu tenho certeza que já transformei a vida de muitas pessoas, de muita gente, e até do meu município, que é Ananindeua, né? Sendo a primeira faculdade de ensino superior, primeira instituição de ensino superior no município de Ananindeua, hoje a gente sabe que também Ananindeua foi transformada pela educação. Com certeza. E pelo pilar servir, né? Isso. Porque eu já entendi que quando você diz eu vou cuidar como educadora, vou cuidar como política, vou cuidar como secretária, é porque é forte dentro de você o pilar servir. E isso é muito importante para que as pessoas entendam que isso realmente transforma. Eu concordo com você assim, em gênero, número e grau quando você diz que não faz sentido se eu não compartilho o conhecimento, se eu não abençoo, se eu não distribuo bênção. Não faz sentido a nossa vida de maneira nenhuma, não é? Então, vamos buscar aqui um pouquinho, puxar um pouquinho para a área do direito? Bem, eu sou advogada há 13 anos, já fui assistente social por 8 e depois resolvi fazer o curso de Direito. Tenho também 2 pós-graduações em Direito Processual Civil e Direito Condominial, que é a minha área hoje. Fiz mestrado em Resolução de Conflitos e fiz doutorado em Direito Civil. Então, por que eu fiz questão de te dizer isso? Porque eu quero entrar exatamente no que é importante para a gente, para mim, principalmente, porque eu discuto todos os dias nas redes sociais essa ânsia que as pessoas têm pelo curso de Direito. Né? A gente sabe que existe todos os cursos de uma maneira geral. Todos os cursos eles têm o seu papel principal, né? De formação, de transformação de vida das pessoas. Mas o curso de Direito, Nilce, ele tem uma força de eu vou fazer direito, eu vou mudar minha vida. E a gente sabe que não é bem isso, né? Conta um pouquinho para a gente. Como é coordenar? Como é que foi esse início? Como é coordenar essa faculdade? Né? Que desafios tu enfrentas todos os dias na coordenação dessa faculdade? É interessante a gente falar um pouquinho, né, da formação nível superior. Na verdade, nós temos uma rede de ensino que são as escolas Madre Celeste. Então, nós estamos há 41 anos, são mais de 4 décadas na área de formação de pessoas. Sim. Então, iniciamos com educação infantil, ensino fundamental, naquela época, 2º grau, ensino médio, hoje. E aí, depois, meu marido também, vamos fazer o ensino superior. Sentíamos muito essa carência da formação de professores, né? Nós viemos de um período, hoje nem tanto, mas nós viemos de um período, essa carência de formação de professores. Então, iniciamos a faculdade lá no ano de 2000, no município de Ananindeua. Foi um grande desafio. Ananindeua era uma cidade dormitório, e aí a gente dá esse testemunho, que uma instituição de ensino se instalando em qualquer que seja o município, logicamente que vai dar um upgrade, vai dar uma transformada, vai mudar. E Ananindeua foi assim. Nós chegamos em Ananindeua, às vezes as pessoas não sabem, né? Pessoal, a SMAC chegou agora em Ananindeua. Nós chegamos em Ananindeua no momento onde nós éramos 260 mil habitantes. Hoje, Ananindeua tem quase 700 mil habitantes. Já passamos de 600. E Ananindeua não perde para cidade nenhuma. Tem nenhuma, tudo. Você não precisa estar aqui para nada no centro. Tudo. Mas, quando nós chegamos em Ananindeua, Ananindeua era uma cidade dormitório. Entendi. E as pessoas olhavam e perguntavam, mas para Ananindeua, professora Nilce, por que Ananindeua, cidade dormitório? A senhora tem locais aqui, escolas em Belém, por que vai fazer Ananindeua? E nós acreditamos nesse desafio, nesse potencial que tinha Ananindeua. E lá em Ananindeua nós iniciamos com a faculdade,
no ano de 2000, credenciamos, autorizamos, iniciamos concursos nas áreas de licenciatura. Depois das áreas de licenciatura, a gente entrou no bacharelado. E aí entramos lá em 2010, concurso de Direito. Então, o curso de Direito da Faculdade SMAC já transformou a vida de muitas pessoas, já formou muitas pessoas. Porque hoje, quando a gente fala em cursos, a SMAC ela tem 14 cursos de graduação e muitos de pós-graduação. Não teria aqui o contato, pode entrar na nossa rede social, mas no na nosso hora, site, exatamente. e aí lá você vai conhecer a faculdade. E nós iniciamos com esse grande desafio. Na época, o curso de Direito ele estava dando uma segurada. E Quantos estudantes vocês, quantos estudantes vocês atendem hoje? Hoje, nós estamos atendendo uma média de 1.500 estudantes na faculdade. Que legal. Isso pós-pandemia. Nós já tivemos mais alunos, tivemos uma redução, e agora nós voltamos nesse potencial. Lógico, o nosso curso de Direito, pelas avaliações do Ministério, nosso curso de Direito, digamos assim, é o nosso curso, todos são top, mas é o nosso curso que chama muito aluno, é o curso que a gente mais tem aluno, é o curso de Direito da Faculdade SMAC, pelos nossos professores, pelo nosso comprometimento. Então, nós formamos bacharéis em Direito na Faculdade SMAC, mas também não é só a formação, né? Hoje eu posso dizer, nós temos alunos de nível que sai do nível médio, que vem fazer a graduação, mas também nós temos alunos que já são policiais militares, nós temos alunos que já têm outras formações e que vão dar continuidade nessa formação na Faculdade SMAC. Então, a Faculdade SMAC ela tem esse diferencial. Nós não atendemos só aquela, como a gente diz, aquela meninada, né, saindo do ensino médio. Nós atendemos muitas pessoas que já vêm de segundas e terceiras graduações e que vão para a SMAC e concluem o seu curso de Direito, fazem sua prova e hoje são já formados, já são advogados. Então, hoje, na SMAC, a gente tem o nosso núcleo de prática jurídica, que hoje já é uma obrigatoriedade. Nós temos o nosso lá e a gente faz um trabalho diferenciado. Nós fomos do primeiro Sejusc do município de Ananindeua, porque levamos para lá essa questão da conciliação, levamos para o município de Ananindeua, para dentro do nosso centro, nosso núcleo de práticas jurídicas. Hoje nós atendemos uma grande população no município de Ananindeua, em todas as áreas a gente tem atendido. Então, o nosso curso de Ananindeua ele tem esse grande diferencial por entendermos que nós fazemos essa formação. Então, na verdade, eu convido vocês que estão aqui nos assistindo, né, que procurem também conhecer o nosso curso da SMAC. Então, a gente tem tanto a parte do Sejusc, como a gente tem a parte de conveniado com Defensoria Pública, com o Tribunal de Justiça do Estado. Então, hoje, a Ananindeua tem uma instituição de ensino superior de excelência. Que tem estrutura para atender como qualquer outra faculdade. Inclusive, quando nós tivemos a nossa autorização, foi para 200 vagas. Isso foi inédito naquele momento. Então, realmente, hoje, o curso de graduação da SMAC é um curso extremamente respeitado, com os melhores conceitos, e eu convido vocês a conhecerem a nossa faculdade. É isso mesmo, até porque quem vem de Ananindeua estudar para cá é muito complicado. Né? Trânsito, a gente sabe. E se você já tem uma faculdade que te oferece excelência, você tem que ficar lá e valorizar o seu local. É isso mesmo. Hoje, na verdade, na SMAC, nós temos egressos da SMAC hoje, que a gente fica assim, muito feliz, que são secretários municipais, entendeu? Que são empresários em Ananindeua, que são militares. Ou seja, nós temos hoje egressos da SMAC que estão muito bem posicionados, que realmente é essa que é a nossa missão, né? Sim. Na nossa frente. Transformar mesmo a vida das pessoas, né? Através da educação. É muito legal. Nilce, a gente sabe, pegando um pouquinho do gancho da questão do curso de Direito na faculdade, a gente sabe que o novo advogado, né, porque ele sai do curso de bacharel, ele precisa prestar a OAB, nem todo mundo consegue, nós sabemos a luta que o bacharel em Direito tem para ser aprovado na OAB, em que pese ele só tenha essa disputa ele, né? Mas a gente sabe que, mesmo com uma nota não tão alta, não é uma prova fácil, é uma prova nacional. E ele já sai com esse desafio, com esse peso de eu só posso ser advogado se eu passar pela prova da OAB. Ele já começa nesse peso. Fora isso, nós temos um mercado diferenciado, né? Nós temos a garotada do digital, que está entrando cada vez mais cedo nas faculdades. Nós temos a garotada que vem para o curso de Direito sonhando
nos concursos públicos, mas também serem advogados de sucesso, né? E, dentro dessa formação, eu vejo muito, eu discuto muito nas minhas redes sociais a questão do direcionamento que essa faculdade vai dar para ele, tá? O que eu entendi muito tempo nesse trilhar jurídico? Um primeiro momento, eu fiquei totalmente perdida, porque eu não sabia que área eu ia. É assim, né? O bacharel, ele começa com essa: eu faço o quê da minha vida? E se eu não passar na OAB? Então, eu fiquei nesse momento perdido de como é que eu ia fazer isso, como é que eu ia chegar nessa... me especializar e ficar bem. E depois eu passei por um outro momento. Eu já tinha chegado onde eu queria e eu simplesmente não sabia gerir. E como é que eu ia fazer essa gestão se eu não sabia? Então, o que eu percebo, e é uma discussão que é muito presente nas minhas redes sociais: por que as faculdades hoje, de uma maneira geral, e aí eu te convido para falar da SMAC, o que ela já fez nesse sentido, não trabalham realmente com uma força maior em empreendedorismo? A mediação de conflitos, que já é uma realidade desde 2015, mas a gente sabe que ela não tem tanta força. Tu acabaste de me dizer que vocês implantaram um Sejusc, e é muito bom, porque já é a forma de que os advogados precisam entender que eles não vão só litigar, porque nós ainda temos uma formação para o advogado do litígio, né? A gente precisa mudar essa concepção. Então, o que a SMAC tem feito para que esse novo advogado, esse garoto, ou até essa pessoa que já é um policial militar, que já tem 3, 4 graduações, mas sonhou em fazer direito? O que a SMAC hoje tem feito enquanto faculdade para adaptar às novas demandas do mercado de trabalho? Olha, na verdade, a gente conseguiu, a partir de 2018, né, com a estrutura curricular, a estrutura nacional do curso de Direito, a gente teve uma certa maior flexibilidade, né? Um contexto diferenciado. Aqui, a região norte, por exemplo, que a gente tem muita questão de direito agrário, por exemplo. Sim. Então, a gente, tendo essa liberdade, a gente entendeu a liberdade de transversalizar, de interdisciplinarizar as disciplinas e potencializar mais esse curso, para não ficar como você está colocando aí. Então, por exemplo, a partir de então, a gente tem as disciplinas que transversalizam, né? Que eu acho que isso daí já foi algo bem bacana, que a gente já faz isso na faculdade. E que já amplia a possibilidade dele escolher o que ele vai fazer. E do que ele vai fazer. Se Exato. ele vai fazer direito político, se ele vai fazer direito agrário, se ele vai fazer direito esportivo. É uma demanda, uma gama, né? Nilce, até porque o advogado, ele precisa compreender, ou o bacharel, quando ele vai virar advogado, ele precisa compreender que, como médico, ele não pode ser generalista. Pois é. Né? Ele tem que ser especialista. Então, acredito que essas novas adaptações do currículo vão possibilitar com que ele conheça. Você me falou, antes de iniciarmos o podcast, que já tem direito desportivo, não é? Sim, sim. Então, você já tem outras áreas que vocês trabalham, e isso faz com que ele pense: eu não tenho só aquela grade antiga para trabalhar, não tenho só o direito penal, direito civil, direito trabalhista, enfim, né? As matérias âncoras. Ele não tem só a matéria âncora, ele vai ter aquelas matérias que ele pode... Eu gosto do direito desportivo, né? Então, esse trabalho a SMAC já vem fazendo. Isso. Até como você está colocando aí, de ter essa liberdade, de ter como disciplina obrigatória, como o caso, a gente tem empreendedorismo e inovação. Porque é preciso que esse advogado ele saia preparado para o digital. Né? É difícil se a pessoa não tem. E aí a gente fala dessas pessoas que entram muito jovens na universidade também. Então, ela precisa ter esse diferencial. Como é que você vai gerir? Né? Você monta o escritório, você não tem... Você vai contratar um administrador, e às vezes isso daí está nato em você. Então, por exemplo, nós temos disciplinas obrigatórias hoje, como essa que eu estou falando para você, além das que a gente transversaliza, como no caso os outros direitos, que é para que o aluno tenha a possibilidade de dizer: olha, eu me adequo mais aqui, eu me adequo mais ali. Então, na verdade, hoje a SMAC já faz isso. Essa questão do Sejusc, que foi algo que potencializou muito, porque ter na casa, ter o juiz, ter a gente poder fazer todo aquele encaminhamento e depois e deixar para decidir em outro local, não. Na SMAC você entra, já sai ali com a solução do seu problema.
Então, na verdade, isso daí, aí eu não estou dizendo que é uma prevalência da professora Nilce, mas é uma prevalência dos profissionais de excelência que se procura ter na universidade. Da qualidade que vocês estruturaram. Sim, da isso, qualidade, né? que se estrutura, não só porque eu sempre digo isso, né? Existem faculdades e faculdades. A gente sabe que hoje se monta um galpão, se faz divisória. Não, a SMAC ela é completamente, totalmente estruturada para uma instituição de ensino superior. Então, você tem os laboratórios que você precisa, você tem a questão da extensão, e a SMAC ela é muito, fortalece muito essa questão, que antes era muito só a questão do ensino. Não, a gente prioriza o ensino, a pesquisa, e hoje pesquisa e extensão muito mais forte do que apenas o ensino. Isso eu digo para quando começou o curso, né? Entendi. Hoje a gente evoluiu nesse patamar. E buscar coordenação de excelência, professores de excelência, pessoas que vivem já a vida teoria, mas que também têm a prática, advogados que estejam atuando nas diversas áreas, como delegados de polícia, né? Então, tudo isso trabalhando na vida prática, na realidade, na teoria e na prática com os nossos alunos. E isso faz um diferencial para o aluno, porque nós sabemos que existe uma diferença entre o direito material e o direito processual. Né? O aluno tem que conhecer o direito material para que ele entenda o direito processual. Mas, quando ele chega na prática, ele fica um pouquinho perdido no primeiro momento, como qualquer graduação. É natural que isso aconteça. Quando você tem um centro de prática em que as coisas são decididas e que esse aluno faz parte disso, ele já vai melhor preparado para o mercado de trabalho. Então, assim, eu estou muito feliz de ouvir que nós já temos faculdades aqui que já estão buscando cada vez mais essa excelência e esse cuidado e essa qualidade para que os nossos futuros advogados sejam cada vez melhores nesse mercado. Eu fico, assim, muito, muito feliz. Então, eu tenho... a SMAC, Nilce, já trabalha com a EAD. Como é que ficou depois dessa pandemia? Como é que a SMAC se adaptou a isso? Foi fácil, foi difícil? Como é que foi isso? Na verdade, a SMAC ainda é uma faculdade jovem e, na verdade, nós estamos agora entrando já com o centro universitário, né, o credenciamento do centro universitário, mas... quando chegou a pandemia, eu digo assim, né, o meu esposo ele era muito resistente ao EAD, né, ele sempre foi muito assim presencial, queria as pessoas lá, ele sempre buscou muito excelência e não acreditava tanto no ensino EAD. Eu sempre ia lá, bora fazer, vamos fazer. Então eu sempre digo assim, quando chegou a pandemia, nos pegou assim como as pessoas dizem, de calça curta, porque nós tivemos que nos reinventar e nós tivemos que ali naquele momento entrar com investimentos para que a gente tivesse uma estrutura para que a gente pudesse ter uma estrutura de excelência. Então, o que a gente fez naquele momento? As plataformas aí, a gente teve que comprar a plataforma. Então, na verdade, mesmo no período da pandemia, foi quando meu esposo faleceu. Então, quando ele faleceu, a gente teve que se reinventar ainda mais, buscar forças mesmo na graça de Deus, e aí a gente iniciou um processo de credenciamento no EAD. Graças a Deus, esse processo, pela nossa determinação, pela nossa vontade de fazer as coisas bem feitas, nós autorizamos 3 cursos na área de ensino à distância e agora credenciamos, nesse mês que passou, nós credenciamos a nossa faculdade com EAD. Então, hoje, nós já temos EAD, né? Eu acredito que a partir do meio do ano a gente vai estar, porque o nosso foco sempre foi o presencial. Por isso, nós somos excelência em presencial. Sempre não abrimos mão. Enquanto as pessoas estavam falando ali, propaganda em toda esquina, em EAD, e sabe, aquele precinho bem baixo, a gente dizia, não, o que a gente quer fazer aqui não é ganhar dinheiro. A gente quer ter excelência de educação. Então, nesse momento, a gente sempre foi excelente na presencial. E agora, sem dúvida nenhuma, excelência no EAD também. Então, a gente já inicia agora com EAD, né, de forma de excelência. E eu não tenho dúvida, a gente vai capilarizar isso por todo o estado do Pará, porque a gente tem demandas para isso. Né? Temos muitas demandas. Temos demanda e tem pessoas que não conseguem sair. E, assim, eu acho que nós chegamos numa realidade muito complexa agora. Depois do período da pandemia, né, a pandemia trouxe uma série de situações para a gente. Entre elas, obrigar todos a se adaptar a uma nova realidade, inclusive de ensino. Né? Mas é uma realidade que nós também sabemos que nós não vamos escapar. Né? Por quê?
Porque é evolução da internet, evolução do mercado de trabalho. Hoje a internet é uma fonte de trabalho para muita gente, né? E que está deixando muita gente rico, inclusive milionário, com a internet. E essa garotada que está entrando, ela já vem com essa tecnologia na veia. Ela já vem com esse novo padrão, né, de entendimento de que a internet vai fazer isso na vida deles. Nós temos uma discussão muito grande também, que nós sabemos que nem todos os cursos nisso estão adaptados à EAD. Nós sabemos que também não dá para fazer de qualquer jeito, que foi exatamente o que você falou, né? Tanto é que a OAB Nacional ingressou com uma ação para que os cursos ficassem suspensos. Entendeu? A gente já sabe plenamente disso. Mas eu também entendo que a gente não tem como mudar esse histórico, né? E, então, hoje, a SMAC está preparada para esse novo universo EAD? Na verdade, você falou muito bem aí a questão da pandemia, né? A pandemia, ela realmente veio transformar a vida das pessoas também, e muitas pessoas que não estavam preparadas. Eu posso dizer aí que a gente vê a questão do delivery, né? A gente viu que muita gente teve que se reinventar a partir daí. E a mesma coisa aconteceu na educação. Na educação também nós passamos por isso. Então, na educação, nós tivemos que criar as plataformas, comprar a plataforma, preparar o investimento professor alto, né? Investimento alto. Aonde não o professor que também em nível fundamental, nível médio, que talvez não estivesse tão preparado. Então foi toda uma adequação, toda uma preparação, e acredito piamente que a SMAC saiu muito bem, as escolas Madre Celeste muito bem também. Tanto é que a gente realmente, pós-pandemia, hoje a gente vem numa evolução de captação de alunos, tanto nas escolas, quanto na faculdade, quanto na pós-graduação, porque realmente a gente mostrou a excelência que nós somos. Então, na verdade, essa questão do EAD, e aí eu digo, né, no curso de Direito, aqui especificamente no curso de Direito, a gente realmente não tem essa liberdade dos 100%, eu acho que perfeito isso, né? Sim. Mas a gente tem, sim, a liberdade de fazer, porque na pandemia a gente pôde fazer aquele online, onde o professor, em tempo real, ele falava com o aluno, diferentemente do AVA, né? Do ensino à distância, que é realmente de forma gravação, você grava, você tem o material, então era um ambiente EAD de verdade. E nós tínhamos o online, que era o híbrido, que as pessoas também falavam, onde você poderia, em tempo real, estar dando aula e o aluno está captando a aula. Então, a gente teve essas duas modalidades. Nos cursos da ensino superior, nós temos também uma liberdade de um percentual, desse percentual de presencial, ele pode estar sendo online. Então, isso daí foi uma adaptação que ficou. Então, hoje, na verdade, a gente precisa, e aí já é uma discussão que a gente tem que ter, uma oitiva que a gente tem que ter em termos de OAB, mas também do alunado, dos docentes, dos discentes, para chegar realmente numa condição. Eu digo isso, a gente não pode pensar num curso por exemplo, de medicina à distância, é impossível EAD, né? Mas a gente tem educação física. Eu não entendo, nós não temos educação física EAD, porque como é que você vai fazer atividade física? Impossível. Né? Mas existem faculdades que estão com já curso, tem. né? Entendi. Mas aí você tem que ver o conceito e você tem que ver a empregabilidade. Claro. Como é que você vai ver a empregabilidade? É quando você vê o currículo, qual é a formação, qual é essa faculdade, qual é essa universidade que eu quero ter como profissional na minha instituição. E, Nilce, e nessa linha tênue, a faculdade já pensou em implantar uma matéria extracurricular de marketing digital para esse aluno? Ou vocês já têm? Sim, porque é uma necessidade. É uma necessidade imperiosa. E aí, como eu digo, isso transversaliza qualquer curso. Okay. Você precisa estar preparando esse aluno, né? Que a gente vê assim, a criançada já sabe, mas nós precisamos ter essa dificuldade que é de muito o analfabetismo digital, né? Eu acho que hoje isso não pode mais existir. Infelizmente, nós encontramos muito isso no período da pandemia, né? Onde, principalmente, aí eu já vou falar como educadora, as escolas do Estado, nós tivemos que ultrapassar, transcender muitas dificuldades, e nós não podemos negar. Nós tivemos um certo retrocesso na área educacional. Eu sempre digo isso. Vocês conseguem avaliar isso? Sim, eu consigo. Nós conseguimos. Eu acho que qualquer
bom professor, né, que vive no dia a dia da educação, entende muito bem isso, porque isso é real, isso é fato. Por que muito isso aconteceu? Porque houve até um desestímulo. É natural o ser humano. Você Sim. antes tomava banho, se arrumava e ia para a escola. Agora você acorda... Tinha uma rotina, né? Agora você vai... Aí liga a televisão e está com fome e vai na geladeira. Perde o foco. Então, perde o foco. Então, essa perda de foco, houve um retrocesso, houve um desinteresse, houve uma evasão escolar. Isso nós não podemos negar, porque isso é um grande desafio nosso, quanto educadores. Mas, tu não achas também que essa evasão escolar aconteceu porque, junto com a pandemia, nós tivemos também uma crise financeira que ainda se arrasta? Não só financeira, mas como uma crise emocional, com uma certeza. Crise psicológica. Sim. Eu te digo isso porque hoje, nas nossas escolas Madre Celeste, a gente trabalha muito esse lado emocional, esse lado do sentir. Nós trabalhamos essa percepção do sentir. É uma das coisas que a gente trabalha muito, porque a gente sabe o quanto isso nos afetou. Pessoas estruturadas, pessoas adultas. Agora, imagine uma criança. E nós tivemos um aumento muito grande de adolescentes se suicidando, né? Que deve ser uma coisa que é uma preocupação muito grande das escolas. Acho que vocês enfrentaram e, por isso, estão preocupados em trabalhar esse emocional, esse mental dessa criança, desse adolescente, até chegar na faculdade. E até né? a família. E a família. E até a família, a gente tem que ter esse compromisso, essa responsabilidade. Então, na verdade, a gente tem já esse ensino, né, dessa parte de marketing digital, mais dito, né, porque o marketing já é mais específico. Mas essa questão da educação digital, a gente já trabalha isso, já vem trabalhando isso. Desde o período que chegou a pandemia, a gente já teve que trabalhar isso às pressas. Eu te perguntei isso por quê? Porque nós sabemos que alguns cursos, especificamente, como medicina, direito, até para fazer o marketing digital, que já é uma realidade, precisam respeitar os códigos de ética de cada, né, categoria. Então, por isso que eu te perguntei se vocês já começaram a preparar. Porque é um movimento, como você disse, nós não temos mais como frear o movimento da internet. Não. Mas também nós precisamos fazer respeitando para que não crie problema para esse futuro profissional. Né? Então, por isso que eu te perguntei essa questão da gente de trabalhar esse marketing digital mais direcionado para cada curso. Mas, olha só, eu estou assim, apaixonada pela conversa, tá? Muito legal. Eu também. Então, mas agora eu quero mudar um pouquinho o nosso caminho e eu quero falar da Nilce empreendedora. Né? Nós sabemos que não é fácil gerir. Gerir, todo mundo deveria ter, eu penso que toda faculdade deveria, no curso, na grade, ter gestão. Porque você pode ser o melhor médico, o melhor enfermeiro, o melhor advogado, mas especificamente advogado que a gente está falando. E a gente precisa trabalhar essa questão da gestão. Por quê? O advogado sai preparado para ser o melhor na área, né, com os melhores professores, para aprender todas aquelas disciplinas, como é que faz o processo, enfim. Aí chega um momento que ele não sabe o que ele vai fazer porque ele não consegue gerir. Tu enfrentaste isso, Nilce? Sim, enfrentei isso. Mulher, né? Sim, Ainda digo isso, a questão de sermos mulher, grande desafio, né? Na verdade, a gente falando assim da faculdade, eu lembro quando nós iniciamos com a faculdade SMAC, eu ia para Brasília, ia para o MEC, e tinha que autorizar, e tinha que reconhecer, e tinha que ter toda a normativa, né? E eu ia ao MEC, fazer aqueles encontros de reitores, dirigentes de instituição de ensino, e lá estava eu, mas uma grande maioria eram de homens, né? Então, eu lembro daquela época, tinha alguns assim que olhavam assim, pelo cantinho, pelo rabo do olho, né? Será que essa faculdade, será que essa universidade vai mesmo? Porque abriram muitas e fecharam muitas, né? É uma mulher que está aqui, será que isso vai, será que isso vai né? dar certo? Será que não vai dar certo? E aí a gente tem que transcender realmente, buscar mais conhecimento, a gente tem que se superar, né? E como então, é que foi essa? E como é que tu te preparaste para isso, Nilce? Para ser gestora? Tu te deparaste assim, agora eu tenho que gerir. Ou foi um caminho, foi passo a passo? Como é que tu conseguiste fazer isso? Foi um caminho, primeiro pelo meu esposo, também administrador, também educador, também professor. Então, a gente se completava, entendeu? A gente se completava, filhos pequenos, recém-casados. Nós iniciamos o grupo educacional
depois do casamento. Nós casamos, olha, vamos começar. Então, a vida toda, né, da história da nossa instituição foi com nós dois. Então, na verdade, ele é muito empreendedor. Ele é empreendedor de natureza, empreendedor nato. Então, a gente vai aprendendo muito e, ao mesmo tempo que eu volto a dizer, o conhecimento, né? Você precisa se aperfeiçoar naquilo que você vai fazer. Ó, se você vai ser médico, se você vai ser advogado, se você vai ser bombeiro, se você que seja, você precisa atualizar o teu conhecimento Sempre. dia após dia. É verdade. Não é uma coisa estagnada. Então eu fui buscar, como eu estou falando, eu estava na área da saúde e fui me especializar, fui fazer pós-graduação, fui fazer lato sensu, estrito sensu, fui cada vez mais. E hoje, se você perguntar, eu continuo estudando. Porque quando eu enveredei para a área da política, eu tive que estudar gestão pública, fui aprender também, fui conhecer. Então, a gente se prepara, entendeu? Pode não nascer pronto, mas a gente tem total condições e capacidade hoje de estar se preparando, de se preparar e chegar na excelência. Então, eu fui muito em cima disso, até por essa questão que não vou dizer desvantagem, mas por essa questão muito machista, né? Muito assim, que vem dos nossos pais. Então, a gente carrega isso. Então, eu tive que me superar. Mas eu acredito que se saiu bem, deu certo, né? Eu acho que dá para mostrar que deu certo, que ninguém se acane, eu tenho certeza. Que ninguém se amedronte. Eu não vou conseguir, eu não vou fazer. Pode, se você quiser, pode, né? você pode tudo, desde que você esteja preparada. Não vá chegar num ambiente que esteja falando de saúde e você não saiba discutir nada do assunto. Nada, é verdade, com certeza. Então, é o preparo, é o conhecimento, né? A moeda do século XXI, como a gente diz, é o conhecimento. Eu imagino que a tua cabeça, quando tu olha lá para trás, deve passar um filme, né? Mulher, filha de mãe, né? Com situação financeira que não era favorável naquele momento. Solteira. Depois casou, com filho, mulher, mãe, abrindo uma escola, depois uma faculdade. Aí não se contentou, entrou na política. Eu não sei. Aí eu fico imaginando, né? Porque assim, Nilce, a gente sabe que estruturalmente nós já passamos, enquanto mulheres, por muitas situações, né? Estruturalmente. Mercado de trabalho, nós ainda ganhamos menos. Que triste, porque nós temos uma competência absurda e uma condição de falar de tudo ao mesmo tempo, a gente sabe disso, né? Diferente dos homens, claro, respeitando todo mundo, mas nós sabemos que a mulher transita por todas as falas 24 horas, enquanto o homem pensa um pouquinho, ele só faz uma coisa, a mulher faz duas, três, grita com o menino, fala aqui. Enfim, somos nós, da nossa característica. E como foi esse desafio da política de se tornar uma mulher na política, um ambiente muito de homem? A verdade é essa. Né? 80%, 90% ainda um universo masculino. 90%. Então, como é que foi isso? Olha, na verdade, eu sou assim, os desígnios de Deus, são os propósitos de Deus. Eu não procurei isso para a minha vida. Eu não procurei, estava lá gerindo a minha universidade, minha faculdade, gerindo as nossas escolas. E aí veio o convite, né? Até então, eu já estava morando em Ananindeua, veio o convite do então, que era prefeito do município, que era o Helder, e veio nos convidar para esse grande desafio. Eu digo, não, isso não é para mim, falei para o meu marido. Eu acho que é melhor nosso filho. E, de repente, eu me vi envolvida, né, nessa questão, porque eu vi que era uma forma de ajudar, de cuidar, de se colocar no lugar do outro, porque, como você falou, uma característica minha, esse de cuidado, né? Então, isso foi uma forma assim que eu encontrei. Eu conhecia pouco o município de Ananindeua, estava focada no trabalho, no ambiente da empresa. Você aceitou imediatamente ou você pensou? Foi um susto? Como é que começou isso? Não, eu acho que eu recebi incentivo do meu esposo também. Ele foi um incentivador, né? Então, ele foi um incentivador. Meus filhos não queriam muito. Meus filhos reuniram, mamãe, não te mete nisso, porque esse ambiente não é bom. Há uma exposição também, esse né? Esse ambiente não é bom, e tem muita corrupção. Mãe, daqui a pouco vão dizer que tu está roubando, vão dizer que tu está corrupta. Eu falei, vocês vão ter muito orgulho da mãe de vocês. Eu falei isso para o meu filho. Vocês vão ter muito orgulho. Então, eu entrei na política para dar esse orgulho para a minha família. Então, eu aceitei.
eu aceitei. E aí, então, eu vim secretária municipal, fui secretária, era gestora na época, me lembro que foi uma experiência maravilhosa, fui secretária de cultura, não entendia muito da cultura popular, porque tinha o curso de artes visuais na escola, então eu entendia muito daquela cultura elitizada, aquela coisa mais... E aí eu tive que ir para a rua, e eu aprendi com a população, eu aprendi a fazer cultura popular, com quadrilheiro, com carnavalesco, então eu fui aprendendo. E aí me tornei a dama da cultura. Passei 1 ano e 4 meses na secretaria e, de repente, eu já estava ali a segunda mais votada para vereadora. Nossa. Então, fui vereadora primeiro, saí da secretaria, fui ser vereadora no município. E aí fiquei, né? Foi quando também o prefeito, na época, já era o Manuel Pioneiro, naquela época, me convidaram. Não, agora eu fui 2 anos de vereadora, agora a senhora vem para deputada. Eu digo, mas deputada, isso não vai dar mais trabalho para o estado todo. Não, venha. E eu vim. E cheguei lá, fiquei suplente, né? Fiz uma votação extraordinária na época, deu uma visibilidade para todas as mulheres na política, porque, olha, então, política é lugar de mulher também. E aí não entrei dessa vez, foi quando eu já vim agora em 2018, foi quando eu entrei para deputada. Mas você teve uma votação muito alta, foi Teve questão muito alta. de... Foi. Tive uma votação muito alta, Muito por sinal alta. maior do que a votação de quando eu ganhei agora em 2018 para deputada. Então, eu tive uma votação muito alta, isso despertou muitas mulheres, e aí eu entendi que isso era uma missão minha. Uma missão de chamar vida. mulheres mais para a política, porque nós iríamos fazer a diferença. Ai, que lindo, porque é verdade. hoje eu luto por isso, hoje eu vou atrás disso, porque eu acredito. Eu, quando entrei na Assembleia Legislativa, em 2019, nós éramos 10 deputadas. Nunca a Alepa teve 10 deputadas, e, de repente, nós éramos 10. Nós éramos 10 deputadas, 25% do parlamento. É histórico isso. Verdade, entendeu? histórico, com Aí, certeza. lá na Alepa, criei a Frente Parlamentar da bancada feminina, que eu fui presidente. Depois, criei a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa, que a gente deixou um legado, deixou um histórico. Hoje, nós temos uma deputada que está lá e é a presidente, é a Procuradora Especial da Mulher da Assembleia. Então, a gente deixou uma marca, deixou um histórico. E o que é mais importante, motivou mulheres Outras a ingressarem mulheres. na política. Outras E mulheres. E isso a gente vai fazer. Para você ter uma ideia, por exemplo, agora em 2020, quando vim candidata, eu que tive 18 mil votos na eleição passada, eu tive 34 agora. Eu acompanhei a tua votação, por isso que eu disse que foi muito então, alta. Foi muito alta a minha né? votação. Foi quase agora. o dobro, foi né? Foi quase o dobro. É. E fiquei suplente. Mas isso não me desestimula, isso mostra que nós podemos sim, e podemos trabalhar muito. E, porque na verdade, sabemos... foi uma questão de legenda só, Sim, né? dessa vez foi questão sim. de legenda. Então, na questão da política, a transformação se faz no parlamento. Eu quero dizer, para quem está nos assistindo agora, mulherada, e os homens também, que incentivem suas filhas, suas esposas, suas companheiras a ingressarem na política. Sabe por quê? Porque nós estamos preparadas. Sabe por quê? Porque nós somos a maioria nas universidades, nós somos a maioria nos bancos da escola. É verdade. E podemos fazer a grande diferença. Olha, nós tivemos na Assembleia Legislativa, nessa legislatura passada, que eu estava deputada, nós tivemos assim uma explosão de projetos de leis que asseguraram garantias de direito às mulheres. Então, nós precisamos... Onde é que se faz as leis, Lá. Sigla? Ou a gente vai, no parlamento. ou a gente vai participar, ou a gente vai ficar de fora sempre. Vai ficar de fora. Entendi. Quem é que precisa tratar de câncer de útero? Quem é que precisa tratar de câncer de mama mais do que as mulheres? Quem é que precisa ter igualdade de salário, igualdade de gênero? Somos nós, mulheres. Então, nós precisamos ocupar esse espaço de poder para que nós possamos. Hoje, nós somos a maioria na questão advogadas, nós somos uma maioria enorme. Ei, falaste uma coisa importante. Pela primeira vez, o número de mulheres advogadas superou o número de homens. Tá vendo? Olha então, que maravilha. Nós estamos avançando em muito. várias. É verdade. E porque nós também não também avançamos na política. É verdade. Nós precisamos, sim, incentivar mais mulheres, empoderar mais mulheres, porque é difícil. Não vamos dizer aqui que é fácil. Não é, uma hora são muitos desafios. uma hora dá vontade de você chutar o balde. Eu imagino. Porque você nunca vai ter um presidente de partido que é uma mulher. Sim. O presidente de partido sempre são os homens. Por então, enquanto, por né? enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Então, nós precisamos incentivar mais mulheres, que essas mulheres possam realmente
ter esse espaço de poder, possam ingressar, possam legitimar a política pública das mulheres. Então, por exemplo, nós temos hoje aqui no estado do Pará a primeira Secretaria de Política das Mulheres. Isso Sim, foi uma vitória verdade. da legislatura passada, porque nós incentivamos. Você quer ver algo que foi uma conquista? Hoje nós temos no Mangueirão, que foi recentemente reinaugurado, o Mangueirão, nós temos uma sala lá de atendimento à mulher. Nós não tínhamos isso. Sabe qual o resultado disso? Nós tivemos um projeto de lei que foi aprovado no parlamento por todos, por unanimidade, e o governador sancionou, que foi uma política pública de combate a violência através da importunação sexual, porque importunação sexual é uma violência. É uma violência. Então, como nós certeza. aprovamos um projeto de lei contra a importunação sexual nos estádios de futebol do estado do Pará, foi isso que foi uma prevalência. Hoje nós temos lá uma sala de atendimento às mulheres. E também é importante que a gente entenda que nós temos um gestor, um governador sensível à causa. Sensível à causa. Porque ele precisa sancionar, ele precisa criar. Então, nós temos um governador sensível à causa. Isso é muito legal Isso é muito para o bom. Estado, porque isso reforça esse poder feminino. Mas, Nilce, me conta, qual é o teu sentimento de ser uma referência desse poder feminino no Estado? Porque és uma referência, não adianta dizer que não é porque és. Então, me diz, qual é o teu sentimento de ser uma referência desse poder feminino, né, no nosso Estado? Olha, o meu sentimento é de compartilhamento. Eu acho que se cheguei onde cheguei é porque eu tive muito apoio também, compartilhei responsabilidade. Então, o meu sentimento é de compartilhamento, é mostrar que nós, mulheres, compartilhando, incentivando, nós podemos, sim, atingir um patamar que nós precisamos atingir. Então, eu fico muito feliz, mas eu não cheguei aqui sozinha, Sim, entendeu? Eu cheguei claro. aqui também incentivada, por isso eu me sinto na responsabilidade de incentivar outras mulheres a ocupar cargos de gestão, cargos executivos, cargos legislativos, que mais mulheres possam. Então, a gente precisa compartilhar isso. Tem aquela palavrinha que a gente usa muito, que é sororidade, que a gente se coloque no lugar da outra. Porque as pessoas, eu sempre digo isso, as pessoas elas costumam dizer, porque mulher não apoia mulher, porque mulher fala mal de mulher. Isso é uma falácia que quer entrar nos nossos ouvidos para a gente não compartilhar, para a gente não ter sororidade com a outra. E hoje eu agradeço muito, eu faço parte do Conselho Estadual de Política das Mulheres, faço parte hoje pela CEDAP, mas fiz quando eu era da Assembleia Legislativa, eu fazia também parte, e a gente vê lá as diversas representatividades da mulher. Porque nós temos a questão do gênero, mas dentro também do nosso gênero, nós temos as nossas diversidades, que são inúmeras diversidades. Então, verdade. a gente precisa também, entre nós, ter respeito pela nossa diversidade. Então, hoje, eu fico feliz de hoje estar, de repente, representando, eu sempre em Brasília, representando o Estado do Pará pela Procuradoria Especial, pela Assembleia Legislativa. Hoje, faço parte da direção da FAEPA, da Federação da Agricultura do Estado do Pará, faço parte, porque também sou produtora rural, tenho esse sentimento também, essa vocação como produtora rural. Após a morte do meu esposo, eu tive que assumir também a parte rural, a fazenda. Então, eu tive que meter o pé na lama mesmo, né? Que antes era ele que fazia isso. Então, hoje, lá na FAEPA, nós temos a Comissão da Mulher do Agro, né? Hoje, nós temos, em todos os âmbitos, a gente procura estimular isso, seja como a OAB tem a Comissão das Mulheres, seja como o Conselho... Temos discutido as questões de gênero muito fortes. Muito forte. Então, aonde? Vimos isso no Corpo de Bombeiro, na Polícia Militar, a gente vem estimulando isso. Fizemos o primeiro seminário da mulher militar no Estado do Pará para ouvir as mulheres. A gente só vai conseguir essa transformação se a gente ouvir, porque a gente não pode criar, sabe, coisas que não são adequadas, que não são reais, que não são o nosso dia a dia. Então, essa oitiva, essa roda de conversa, aquilo que a gente faz na igreja, faz no centro comunitário, faz no bate-papo, até nos bares, a gente precisa buscar as nossas lutas, as nossas necessidades, ter esse sentimento para que essa transformação aconteça. Então, não é a professora Nilce Pinheiro, somos nós, mulheres, que temos que ter essa sensibilidade de compartilhar a responsabilidade, compartilhar
compartilhar compromisso, em busca dos nossos direitos, a garantia dos nossos direitos. Porque eu digo para você, eu conheço esse estado do Pará imenso, e eu conheço esse estado, e a grande maioria, porque hoje o feminicídio é muito alto, porque as mulheres estão dizendo, elas estão denunciando, elas têm coragem, nós as estamos encorajando. Não então, é que não existisse antes, é porque elas não falavam. É verdade. Tinham medo, então hoje a gente vai, não fale, você tem direito, você pode. Você vai ser protegida, porque o medo era não ser protegida, você sabe disso. Hoje muitas mulheres ainda têm medo, muitas mulheres têm vergonha, então a gente precisa, sabe, colocar isso. E eu tenho certeza que o que eu estou fazendo, sem dúvida, minha filha já faz, minhas netas estão tendo essa liberdade. Então, até porque elas têm um exemplo, né, dentro de casa, e a gente reproduz os exemplos dos pais, das pessoas que a gente ama e admira. E o seu passaria a tarde, sim, a noite inteira, tem muito, eu vou te chamar de novo. Mas, para a gente finalizar, me diz, o que tu pretendes fazer agora à frente dessa nova secretaria como secretária adjunta? Quais são os planos? O que a gente pode esperar? O que tu pretendes? Quais são os projetos, as metas? O que tu busca alcançar nesse novo projeto? Porque é um novo projeto. É um novo projeto, um projeto desafiador, num estado imenso como o nosso, numa região grande como a nossa, e que tem realmente uma vocação para o agro, né? Sim, uma vocação para a agricultura. Então, eu fiquei muito feliz, né, de estar hoje numa secretaria com esse desafio, e falo para você aquilo que eu venho dizendo para todos os nossos amigos e amigas aqui, nós precisamos nos capacitar. Sim. Então, quando me vi numa secretaria onde a gente tem as cadeias produtivas, e aí, hoje, nós podemos ser os maiores produtores de cacau, por exemplo, a gente precisa estudar essa cadeia, ver de onde vem, para onde vai, o que a gente quer atingir. Então, voltei para esse estudo, né? Os 100 dias de governo, o governador também fez um desafio que nós fizéssemos, aí priorizássemos os projetos para esses próximos 4 anos. Fizemos isso, coletivizamos isso. Hoje nós estamos com as caravanas produtivas, se encaminhando para as várias regiões. Nós temos 12 regiões de integração, então nós estamos indo nas regiões de integração, ouvindo o pequeno produtor, médio, grande produtor, ouvindo as nossas mulheres que são da área rural, porque hoje realmente até isso, a mulher que antes ficava só na cozinha, lavando, passando no interior, fazendo aquela coisa, e os homens iam para o mato, né? Os homens iam pescar, os homens iam plantar. Hoje não. A mulher coloca a enxada na costa e vai ajudar o companheiro. Isso foi muito importante, porque os nossos jovens, os nossos adolescentes da área rural estavam todas migrando para a área urbana. E lá na área rural estava ficando esse déficit. Mas porque elas não tinham perspectiva nenhuma. E a partir do momento que você gera uma nova perspectiva, elas não têm por que sair. Elas têm como sobreviver, ter qualidade de vida num ambiente que elas já conhecem. E que elas tinham que sair porque elas não tinham nenhuma chance de sobrevivência digna naquele momento. Então, se você abre esse espaço para que essas mulheres se empoderem lá, porque é o que você disse lá no início, nós todas somos empoderadas. Talvez algumas não saibam o poder que têm. Né? Tem poder. E quando ela chega e diz, eu vou fazer parte desse projeto, eu vou colocar isso para funcionar, e aí ela não precisa sair. Né? E eu acho que, para a gente, é, de verdade, uma honra muito grande te ter nesse espaço, nessa secretaria, te ter como nossa representante, porque não deixou de ser, né? Ninguém tem 34 mil votos à toa sem ter uma história, sem ter uma vida que as pessoas admiram. Eu costumo dizer que eu falo muito de liderança, muito de gestão, e eu costumo dizer que os líderes, eles só chegam a ser líderes por 2 motivos. Ou porque as pessoas te amam, ou porque elas te admiram. Se você não é fonte de inspiração, você não consegue ser líder. E você é uma líder. Líder de mulheres, parte da liderança do governo, do nosso estado. E foi uma honra muito grande te receber. Muito obrigada. Eu quero muitos papos como esse. Se tu tiver um tempinho na tua agenda para vir aqui com a gente, assim, porque é muito importante que as pessoas entendam que nós temos pessoas qualificadas, que ninguém precisa sair daqui mais, porque nós temos as melhores faculdades, nós temos as melhores pessoas qualificadas, nós temos pessoas que buscam conhecimento, e é isso que a gente precisa, né?
Então, eu já virei fã, já conhecia teu trabalho, mas não tão perto. Eu percebi que tu tens uma humildade muito grande, apesar de toda essa mulher que você é e que você sabe que é. Mas você tem uma humildade muito grande e isso é muito legal, porque a gente consegue perceber em você esse cuidado, essa empatia, essa vontade de servir. Eu te agradeço demais por ter vindo. Eu que agradeço a você, Síglia. Você está empoderando muitas mulheres com esse programa, não tenha dúvida disso. O nosso objetivo é exatamente esse. Obrigada. Poder abrir espaço para as pessoas. Obrigada. Ficamos por aqui. Encerramos o primeiro episódio da temporada de Assuntos Jurídicos Relevantes. Começamos assim com o pé direito. Pé direito? Acho que todos os 2 pés, né, gente? Porque a conversa tá incrível. Não te esquece. Não te inscreveu no canal? Vai rapidinho lá, escreve, ativa a notificação. Porque quinta-feira, 18 horas, tem todo o episódio. E tá muito incrível. Então, também quero agradecer muito, né? Foi uma oportunidade significativa para a nossa vida, digo isso, porque você tem esse poder também de transformar a vida das pessoas, Obrigada. Com seus convidados, com sua gentileza. E eu quero falar aqui com os nossos internautas, nossos amigos, e que possam comentar, né? Comentem, falem. A gente pode estar vindo aqui conversar outros assuntos muito importantes. Mas, nesse momento, você que está nos assistindo agora, deixe os comentários, faça uma pergunta. Possam fazer sugestão, né? Claro. Façam sugestões para que a gente possa estar trazendo aqui assuntos realmente relevantes e importantes para mudar a vida das pessoas.